Ele endurece a cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas estão entrelaçados. Seus ossos são como tubos de cobre. Apenas aquele que o fez pode se aproximar dele como uma espada. Mas hoje, eles estão entre nós. Quarentena Rex. Boa noite, desbravassauros, né? Hoje nós vamos fazer o sorteio e nós vamos mostrar como é que funciona o sorteio, tá? Então olha só, nós temos um programinha aqui, deixa eu mostrar a tela aqui, ó. Nós temos um programinha e aí eu vou apertar uma tecla aqui que vai fazer o sorteio, tá? Beleza? E aí o número que sair aí, o primeiro agora nós vamos sortear, vai ser um prendedor de lenço da Metal Color, tá? Vamos ver quem será o sorteado aí. Feito, Eduarda da Rosa Guelmo, do Dunas do Sul, da região Ômega. Aí, levou um prendedor de lenço da Metal Color. Agora nós vamos sortear um boné. Vamos sortear um boné então da Crisan? Beleza? Vamos lá então. Próximo sorteado então. Mariana Oliveira Rodrigues, dos Estados Unidos. Eu não sei como nós vamos fazer para mandar esse negócio. É Estados Unidos mesmo? Bom, beleza, não sei como vão fazer, mas vai ter que chegar esse boné lá. E o último brinde dessa noite aí que nós vamos sortear vai ser uma squeeze do Campuri de Barretos, beleza? Vamos fazer o sorteio então, vamos ver quem vai. Eduardo Pinto Rambo, Clube Tarumã, da região Gama, beleza? Valeu, pessoal! Até amanhã! Olá, desbravadores, que alegria podermos estar aqui juntos, participando do DinoCamp, esse Campuri online que com certeza vai ficar na história. Eu não sei se você, assim como eu, gosta de estudar sobre dinossauros. Eu gosto muito. Alguns anos atrás eu pude visitar o Museu de Ciências Naturais, que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Aquele mesmo museu onde foi feito o filme Uma Noite no Museu. E lá eu pude ver vários fósseis de dinossauros, alguns muito grandes, outros pequenos. Você sabia que existiram dinossauros que pesaram mais de 70 toneladas? Outros eram tão pequenos que eram do tamanho de um frango. Nós vamos ver hoje um pouco do porquê esses grandes animais deixaram de existir. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz assim: Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns, um tipo de gigantes. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Que grande que ele era, não? Agora, quando nós vamos para o livro História da Redenção, no capítulo 2, é dito que Adão e Eva foram obras das mãos do Senhor. E eles foram criados com uma grande estatura. Adão ele tinha cerca de 2 vezes mais a altura de um homem dos dias de hoje. Eva batia nos ombros de Adão. Ou seja, Adão ele tinha entre 4 e 5 metros de altura. Os dinossauros eles eram animais grandes. Mas esses animais grandes, eles começaram então agora a se tornar violentos. Por causa do quê? Justamente da combinação de raças entre eles, que a gente chama isso de amalgamação. Houve amalgamação entre os animais e houve também amalgamação entre os homens. É isso mesmo. Quando nós vamos ali para o livro História da Redenção, no capítulo 8, que fala sobre o dilúvio, é dito aquilo que nós vamos ler agora juntos em Gênesis capítulo 6, os versos 1 a 5. Olha o que a Bíblia nos diz ali. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia outro tipo de gigante, Nefilins, na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O que a Bíblia está dizendo é que na terra existiram vários gigantes.
mas a amalgamação dos animais os tornou violentos. A amalgamação dos homens, e o que foi isso? O termo amalgamação vem da época de Ellen White, quando havia a junção da raça entre brancos e negros. Esse é um termo dos dias de Ellen White, e ela usa esse termo, inclusive. Ela quer dizer o seguinte, que os filhos de Deus, quem eram os filhos de Deus? Os filhos de Sete. E eles moravam nas montanhas, no alto das montanhas. Os filhos dos homens eram os descendentes de Caim, moravam na planície. Os filhos dos homens, aliás, os filhos de Deus, filhos de descendentes de Sete, começaram a se misturar com as filhas dos homens, os descendentes de Caim. E o que foi que aconteceu? Começou um processo acelerado de degeneração. Ou seja, a sua estatura foi diminuindo cada vez mais, e o próprio Deus, de acordo com um relato bíblico, por conta da perversidade do homem, ele acabou então diminuindo a quantidade ou a expectativa de vida desses homens. É muito triste isso, né? Infelizmente. Mas há um relato que eu quero compartilhar com vocês que explica um pouquinho do que aconteceu no dia em que os dinossauros deixaram de existir. Está escrito também no capítulo 8 do livro História da Redenção. Na página 50 é dito assim: os animais expostos à tempestade corriam em direção às pessoas, querendo se juntar aos seres humanos, como que esperando deles auxílio. Alguns dentre o povo amarraram seus filhos e a si mesmos em cima de animais fortes, sabendo que estes se apegariam à vida, por instinto natural, né? Eles subiram aos pontos mais altos para escapar das águas que se elevaram. Uma outra citação, aliás, na mesma citação, um pouco antes, é dito que o terror das pessoas e dos animais era algo indescritível. A razão pela qual os animais, os dinossauros, deixaram de existir, e não só eles, mas todos os homens que acabaram dando espaço para o pecado e não deram mais ouvidos para Deus, infelizmente todos eles foram dizimados, foram mortos por meio de um dilúvio. O que a Bíblia ensina é que, após o dilúvio, Deus recriou a terra, nos dando oportunidade para podermos fazer aquilo que era correto. Por 120 anos, Noé pregou para as pessoas. Algumas dessas pessoas acreditavam em Noé. Noé não acreditava em Deus sozinho, no início de tudo. Mas o tempo foi passando e as pessoas também começaram a se misturar umas com as outras e fazer aquilo que lhes agradava. Desbravador, o que nós aprendemos dessa meditação é que nós não podemos fazer apenas aquilo que nos agrada. Nós precisamos buscar a Deus em oração e em estudo da Bíblia para fazer aquilo que agrada a Deus. E o bem maior que Deus tem reservado para todos nós é um dia morarmos no céu. E lá nós poderemos ver animais. Animais pequenos, animais grandes, mas animais que não terão violência. Que Deus os abençoe, para que esse dia se aproxime o mais rápido possível. Mas para isso é necessário que eu e você saiamos e preguemos do amor de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, abençoe a este desbravador, a essa desbravadora, para que através da vida de cada um deles, eles possam iluminar a terra e abençoar a vida de muitas pessoas. Eu lhe agradeço também, Pai, porque o Senhor deixou os registros na Bíblia e o registro fóssil também, para podermos entender o que aconteceu. Quando nós entendemos o nosso passado e vemos como o Senhor agiu com amor, com graça e misericórdia, pensando na preservação da raça humana, para que hoje chegássemos até aqui, nós vemos que de fato o Senhor é um Deus de amor. Que o Senhor esteja sempre conosco, abençoando a nossa vida e as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, desbravador. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável,
tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é meu lar, eu vou viver todo dia esperando pra te ver. Olá, desbravador! Chegamos ao final da terceira lição do nosso estudo bíblico Joias Preciosas. E eu quero te mostrar uma coisa para recapitular o que nós aprendemos hoje. Deixa eu ver, eu quero mostrar uma pedra, onde que ela está? Ah, aqui está! Estava na minha mão. Como é ruim o sentimento de perder alguma coisa, não é mesmo? E você? Já perdeu algo importante para você? Algo importante na sua vida? No estudo de hoje, nós entendemos o que significa a pedra perdida. E para isso, nós viajamos à cidade de Nínive. Exatamente. Hoje, ela é chamada de Mossul e fica ali no Iraque, no Oriente Médio. Essa cidade foi conhecida no passado por causa da sua crueldade e por isso foi chamada de Cidade de Sangue. E Deus então levou um profeta chamado Jonas àquela cidade para que as pessoas que moravam ali deixassem de ser pedras perdidas para serem pedras salvas.
Sabe, desbravador, olha que lição nós podemos tirar hoje na palavra de Deus, nos textos que nós estudamos. Talvez eu esteja falando para um desbravador que se sente perdido, que faz coisas erradas, que comete pecados. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer fazer a diferença na sua vida. Você só precisa permitir. E mesmo sendo um pecador, você pode ser alguém arrependido nos braços de Jesus. E sabe qual é o resultado? Vida eterna e vida feliz. Eu espero que você esteja cumprindo também os requisitos da especialidade de rochas e minerais e que Deus abençoe você. Olá, desbravador! Parabéns por ter aceitado o desafio de viajar conosco nesta viagem de aventuras. Hoje, junto a Gael e a Rodrigo, visitamos o momento do início, como tudo começou. E você viu que Deus criou todas as coisas perfeitas. O mar, as plantas, as aves, os animais, tudo perfeito. E também escutamos hoje na nossa história que Deus, Ele criou você também com as suas próprias mãos, o que torna você alguém especial na criação de Deus. Só que o inimigo de Deus, aquele do primeiro estudo bíblico, que não ficou feliz com a derrota contra o rei Mike, ele veio para tentar destruir a criação de Deus. E você percebeu como ele foi, enganou Adão e Eva, e eles pecaram. E dessa maneira a tristeza e a dor entrou no mundo. Mas ainda não está tudo perdido. Deus, Ele convida, e esse é o desafio para ti hoje, para que como um guerreiro que Deus te chama para ser, você lute do lado de Mike. O rei Mike, no final, será vencedor. Então hoje o nosso desafio é decidirmos fazer parte da equipe Mike, que com certeza nós no final seremos vitoriosos. Desbravador, tome hoje a decisão de estar do lado do rei Mike, e assim você será um vencedor. Que Deus te abençoe. Maranata! Quarentena Rex. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para responder outra pergunta da especialidade sobre dinossauros. Muito bem, a pergunta é a seguinte: quais os indícios de que eles realmente existiram? Ontem nós falamos sobre a origem da palavra dinossauro, quem usou pela primeira vez, que foi o Sr. Richard Owen, lá no século XIX, e hoje então falaremos sobre as evidências, os indícios da existência dos dinossauros. E sem dúvida nenhuma, os maiores indícios são os fósseis. Eu tenho um aqui na minha mão, por exemplo, uma vértebra, você vê que é bem grande, só que essa aqui não pertenceu a um dinossauro. Essa vértebra aqui era de um bicho preguiça gigante. Realmente há muitas evidências de uma megafauna, de uma fauna de grande porte, não só fauna, flora também, plantas e animais de grande porte, o que realmente vai ao encontro do que diz a Bíblia sobre o gigantismo no passado. Até os seres humanos eram de grande porte lá nos tempos anteriores ao dilúvio, né? Então, esse aqui é um fóssil, eu tenho outro aqui que eu obtive lá em Crato, Araripe, no interior do Ceará. É um peixe, não sei se você percebe aqui, ó, até dá para ver as escamas, né, a textura, bem preservadas aqui nesse fóssil. Como se forma um fóssil?
Geralmente, esse processo acontece quando há um sepultamento rápido, debaixo de lama, de água, para que aquilo que era orgânico, com o tempo, acabe mineralizando e resta uma impressão, digamos assim, naquela lama que depois petrifica, né? E aí fica ali aquela marca do animal, da planta que existiram. Depois desaparece e só fica realmente aquela impressão. Não é o único processo de fossilização, existe também o âmbar, cinzas vulcânicas também podem causar fossilização, mas a maior parte realmente em todo o planeta que a gente pode encontrar e perceber foi formada realmente por uma situação catastrófica, porque para sepultar animais de grande porte como um braquiossauro, por exemplo, tem aqui uma representação dele, né? Um animal aí que pesava 70 toneladas, era gigantesco, né? E existem fósseis desses animais aqui preservados em todo o mundo, não só dessa espécie aqui, mas de outras espécies de dinossauros, o que revela realmente um sepultamento muito rápido, porque se o animal ficasse preso pelas patas, por exemplo, o restante do corpo seria decomposto, iria ser devorado. Se ele morresse e ficasse exposto na natureza, aconteceria a mesma coisa. Ele seria devorado por carniceiros ou então apodreceria. Então, o fato de encontrarmos animais bem preservados, fossilizados em todo o planeta, revela que em algum momento realmente houve uma catástrofe hídrica que os levou que os sepultou, que causou depois com o tempo então essa abundante fossilização. Outra evidência interessante é que alguns anos atrás os paleontólogos, que são os pesquisadores, né, que investigam esses achados, esses fósseis, né, os paleontólogos, perceberam que geralmente esses fósseis de dinossauros bem preservados revelam um estado de agonia. Eles estão com a boca aberta, com a cauda encurvada, o que mostra que é mais uma evidência que reforça a ideia de que os dinossauros foram pegos de surpresa, ainda vivos, por uma inundação catastrófica. Portanto, evidências existem várias e eu diria que a mais forte delas, com certeza, são os fósseis. Há outras também, como pinturas em cavernas e outras coisas assim, com registros bem interessantes da passagem desses animais aqui por nosso planeta. Olá, desbravador, tudo bem? Estou aqui para deixar 2 recados para você. Primeiro, assina o nosso canal. Depois, passa lá no Instagram e pega lá o seu dinossauro do dia, tá bom? Um abraço, até mais.